céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Com cultura e ricos costumes, é um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária orgulhando gerações. O passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sentem orgulho por fazer parte desse chão, e assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária orgulhando gerações. Com orgulho cantamos esta terra que levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões. Terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios
fortes emoções, só cultura hereditária, orgulhando gerações. O passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sempre em orgulho por fazer parte deste chão, e assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Com orgulho cantamos esta terra que levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Com cultura e ricos costumes, é um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. O passado e o futuro. Com a presença da totalidade dos vereadores, declaro aberta a 16ª sessão ordinária para o ano de 2021. Gostaria de saudar os colegas vereadores e as colegas vereadoras.
funcionários dessa casa e o público que está assistindo a essa sessão através da página do Facebook da Câmara. Dando sequência à sessão, solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da 15ª sessão ordinária, a qual está disponível em sua íntegra para consulta junto à Secretaria da Câmara e no site institucional. 15ª sessão ordinária. Aos 13 dias do mês de setembro do ano de 2021, realizou-se com início às 19 horas, no plenário Frei José Seibel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 15ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Douglas Gabriel Pid, secretariada pelo vereador Ademir Jablonski, e contou com a presença de todos os vereadores conforme registro livre de presenças. Conforme a ordem do dia, foram deliberadas as seguintes matérias: projeto de lei número 45, que autoriza o Poder Executivo Municipal contratar monitor de educação infantil temporariamente para atender excepcional interesse público e dar outras providências, o qual foi aprovado por 8 votos. Projeto de lei número 46, que autoriza o Poder Executivo Municipal contratar professor temporariamente para atender excepcional interesse público e dar outras providências, o qual foi aprovado por 8 votos. Projeto de lei número 42, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contrato de comodato de um bisturi elétrico e de outras providências, o qual foi aprovado por 8 votos. Projeto de lei número 43, que dispõe sobre o regime de previdência complementar, RPC, no âmbito do município de Campina das Missões e da outras providências, o qual foi aprovado por 8 votos. Proposição sobre o protocolo número 93, de autoria do vereador Marcelo Renz, da bancada do Partido dos Trabalhadores, versando sobre a realização de melhorias nos acessos das escolas municipais de educação infantil, a qual foi aprovada por 8 votos, contabilizando endosso das bancadas do PT, PP, PDT, PSL e Podemos. Proposição sobre o protocolo número 94, de autoria do vereador Marcelo Renz, da bancada do PT, versando sobre a conversão para mão única nas ruas José Arcádio Nedel e Jacob Sauer, a qual foi aprovada por 8 votos, com endosso das bancadas do PT e Podemos. Proposição sobre o protocolo número 95, da autoria do vereador Teonésio Abrão Andrés, da bancada do Partido dos Trabalhadores, versando sobre a realização de intervenções no pavimento da avenida da linha Paca Norte, sendo que a referida matéria foi aprovada por 8 votos, contabilizando endosso das bancadas do PT, PP, PDT e Podemos. Proposição sobre o protocolo número 96, de autoria do vereador Teonésio Abrão Andrés, da bancada do PT, versando sobre a recuperação de estradas do interior e de acessos de propriedades rurais, a qual foi aprovada por 8 votos, com endosso da bancada do PT. Emoção de pesar, protocolada sob o número 97, subscrita por todos os vereadores e vereadoras, sendo que a referida matéria recebeu despacho favorável da presidência nos termos do artigo 118, inciso 2 do Regimento Interno. Outro sim, conforme a ordem do dia, no espaço destinado para outras matérias, procedeu-se à leitura do parecer de admissibilidade emitido pela Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, a respeito do projeto de lei número 44, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. Após a leitura do referido parecer, o presidente da Câmara encaminhou novamente a matéria junto ao referido colegiado, com vistas a dar seguimento aos demais trâmites regimentais atinentes às matérias de cunho orçamentário, conforme preceitua o artigo 153, parágrafo 1º do Regimento Interno. Esgotada a pauta, às 20 horas e 34 minutos, o senhor presidente, após comunicações finais, encerrou os trabalhos. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 13 de setembro de 2021. Vereador Ademir Jablonski, primeiro secretário, e vereador Douglas Gabriel Pid, presidente. Esta foi, senhor presidente, a síntese da ata da 15ª sessão plenária ordinária. Está em discussão a ata. Com a palavra os vereadores.
Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a ata da 15ª sessão ordinária. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Solicito ao secretário da mesa, vereador Ademir, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, 16ª sessão ordinária, 27 de setembro de 2021. Requerimentos. Proposição de iniciativa da vereadora Roslane Tenkaten-Butzen, da bancada do Partido Podemos. Proposição de iniciativa do vereador Marcelo Renz, da bancada do Partido dos Trabalhadores. 2 proposições de iniciativa dos vereadores da bancada do Partido Social Liberal. Proposição de iniciativa do vereador Teonésio Abraão Andrés, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Proposição de iniciativa do vereador Daltro Luiz Bastos, da bancada do Partido Democrático Trabalhista. Moção de pesar de iniciativa de todos os vereadores. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 24 de setembro de 2021. Vem assinado pelo vereador Douglas Gabriel Pitt, presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Requerimento subscrito pela vereadora Claudete Maria Cotes, da bancada do PSL, solicitando o afastamento das funções pelo período de 1 mês, a contar de 1º de outubro vindouro, para permitir a ocupação do cargo por suplente de sua bancada partidária. Oriundos da Caixa Econômica Federal, ofício número 3.558 de 2021, notificando sob crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União, referente a contrato de repasse firmado entre o município e o Ministério do Turismo, no valor de R$ 238.750, destinado à implantação, instalação e modernização de espaços e equipamentos culturais. E ofício número 3.694 de 2021, notificando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 48.501,77, atinentes a contrato de financiamento no âmbito do programa ProTransporte. Ofício circular número 10 de 2021, oriundo da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, comunicando acerca da liberação de recursos referente à emenda parlamentar do senador Paulo Paim, no valor de R$ 238.750, no âmbito do Programa Cultura, Preservação, Promoção e Acesso, sob gestão do Ministério do Turismo, para implantação, instalação e modernização de espaços e equipamentos culturais. Ofícios não numerados, oriundos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, informando acerca da celebração de convênios entre este município e a União, referente à aquisição de equipamentos agrícolas e aquisição de patrulha mecanizada, respectivamente nos valores totais de R$ 109.855 e R$ 112.601,67. Valores estes que compreendem a quantia total dos recursos de cada objeto, somados os valores de repasse e de contrapartidas. Está aberto o espaço para comentários a respeito das correspondências. Ninguém querendo se manifestar, abro o espaço de 2 minutos para manifestações individuais dos vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar os funcionários da casa, cumprimentar também a suplente de vereador, Augusta Dapper, que hoje está assistindo a sessão. Eu recebi essa semana, aliás, semana passada, um comunicado muito importante. Importante para o nosso município, para todos nós. Nós acabamos de ouvir nas correspondências, já está na conta do município R$ 238.750, oriundo de emenda parlamentar do senador Paulo Paim, do PT. Eu não quero tirar mérito dos colegas Teonésio e Marcelo de forma nenhuma, eu quero conjugar esse mérito. Porém,
seria muito insensato se eu deixasse de mencionar 3 pessoas que se empenharam e deram origem a essa emenda. Eles têm mérito, sim. Renato Scher, João Carlos Voaden e também o Egon Kotz, que é presidente do grupo da Terceira Idade Vida Feliz. Aliás, o intuito, o objetivo inicial foi de investir este valor na sede da Associação Vida Feliz. Como isto por questões burocráticas não foi possível, optou-se então de fazer esse investimento no Centro Cívico-Cultural aqui do nosso município, que é destinado aos grupos folclóricos, étnicos, culturais aqui de Campina das Missões. Inclusive, os grupos de terceira idade, se quiserem fazer uso do mesmo, também está à disposição, né? E ele será um pavilhão de multiuso, né? Para shows, exposições, seminários, atividades esportivas e muito mais. Então, essa emenda aí, ela passou por várias etapas. Eu tenho, inclusive, um e-mail aqui do Carlos Vieira, que é o assessor do parlamentar. Esse e-mail foi nos enviado no dia 18 de julho, quando a emenda foi... então, ela foi agendada, tá? E depois ela foi empenhada em 2019 e liberada agora, então, em 2021. E essa emenda, eu gosto de matar a cobra e mostrar não só o pau, eu gosto de mostrar o couro do tamanho do bicho. Está aqui, ó, quando eu protocolei aquela emenda lá em 2017, diretamente com o senador Paulo Paim, no gabinete dele, foi protocolada essa emenda. Então, ela está vindo. Aqui eu tenho a planta da obra, onde será investida, o croquis e tudo mais, e ela virá então, em benefício de todos, né? Como eu havia dito, foi um longo caminho, mas o esforço valeu, né? Um esforço conjunto, fruto do trabalho coletivo, vereadores do PT. Parabéns para vocês por terem um senador que se lembra de Campina. Isso raras vezes na história acontece. E ano que vem nós temos eleições. Ouvintes que estão conectados conosco, é bom que prestem atenção e avaliem os parlamentares que colaboram conosco. Então, eu fiz isso pessoalmente lá no gabinete do senador e agora está vindo aqui, então, em benefício, não em meu benefício, em benefício do nosso município. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Com a palavra o vereador Teonésio. Palavra, presidente. Eu acho que, vereador Daltro, isso é fruto daquilo que nós pensamos de Campina. Não tem por que não falar, né? Obrigado até pelas considerações, acho que foram bem interessantes colocar, e uma riqueza de detalhes. Eu lembrar também de que o pavilhão onde vai ser incrementado isso, também foi uma emenda do deputado Elvino Borgas. Há pouco tempo construído lá esse pavilhão. Hoje se joga futebol, ele vai continuar, né, também como futebol, mas esse espaço cultural é muito interessante, e eu acho que a cultura é a raiz de uma população. Assim como também o presidente, colegas e as pessoas que nos assistem no Facebook, é importante lembrar de que esse investimento que está sendo feito agora, e é o momento agora da cultura russa, é interessante que há um respaldo muito bom por parte da municipalidade. Eu sou muito fã desse tipo de investimento. Investimento cultural, as pessoas vão depois encontrando as suas raízes e a razão de estar aqui e de continuar esse processo. Muita gente colaborando, e quero cumprimentar todas as pessoas que aderem a esse tipo de proposta. Então, estamos vendo aí, e agora há pouco comentamos de que há possibilidade de inclusão desses projetos na Rota Missões e na rota, tem uma outra rota aqui, não me lembro agora qual é a rota.
São 2 rotas, né, que esse projeto vai ser incluído. Então, estamos manifestando a nossa alegria no sentido de comemorar esses investimentos. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra aos vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar. Conforme inscrição no livro do grande expediente, passo a palavra para o vereador Rodrigo Hens, pelo prazo de até 5 minutos, conforme o artigo 86 do Regimento Interno. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, a nossa colega Augusta, que no próximo mês vai se fazer presente aqui e já pode se acostumando também com a parte de se apresentando e começando aos poucos para perder o medo, como todos nós tivemos no início. Bom, pediu 5 minutos, certamente não vou usar todo o tempo. Eu pedi esse tempo para esclarecer, não, só comentar mesmo, uma breve prestação de contas, pois no dia 28 de agosto, eu, juntamente com o prefeito Carlos e o responsável dos esportes, Darcy Simon, fomos a Brasília em busca de recursos e também de parcerias tanto com deputados e tanto ministérios. E nesses dias foram muito produtivos e tivemos diversas agendas, sendo que chegamos em Brasília no domingo, iríamos embora na quinta-feira, mas surgiu um transtorno e tiveram que adiar algumas reuniões, foi adiado algumas reuniões para na quinta-feira à tarde, então tivemos que ficar por lá mais um dia, tendo assim que voltarmos de volta na sexta-feira. No primeiro dia tivemos reuniões com alguns deputados e no Ministério da Cidadania, sendo que todo mundo pôde ver também nas redes sociais da Prefeitura, tanto na Prefeitura, tanto na nossa particular também. Nós apresentava onde nós estávamos também. Fomos também visitar o embaixador russo, também pela parte que temos uma singularidade aqui no nosso município, ao povo russo. E, então também, como o colega Dalto falou, desse recurso que veio do Paulo Paim, um dos poucos senadores que enviou, mas também o senador Heinz também, há poucos dias, foi firmado, parabenizado mais uma vez os colegas Douglas e o Ademir por conseguir com o senador Heinz isso aí também. E sendo que isso o município só tem a ganhar. E aí essas viagens que a gente faz também até esses deputados eles dão mais atenção porque conversando pessoalmente faz uma boa diferença. Então toda viagem que você faz até Brasília ou até Porto Alegre, a gente recebe diárias, então. E muita gente me cobrou, porque eu, tanto na campanha como depois, já eleito, nós temos essa parte de devolução do próprio salário, só ficamos com apenas um salário mínimo. Lembrando aos colegas, não levem de nenhuma maneira para provocação, jamais. Não vão pensar que estou querendo fazer alguma intriga. Só estou esclarecendo o que nós levamos nessa parte aqui. Eu, como vereador, fiquei uma diária, peguei na parte que ficamos em Porto Alegre, porque saímos no sábado já, pois saímos de viagem do aeroporto no domingo, e peguei mais 4 diárias na capital federal. Então isso muda os valores, para o pessoal em casa entender. A diária dentro do estado é de 447,86 e diária em Brasília é 895,72. Então no total eu peguei de diária R$ 4.030, sendo que com isso foi gasto no hotel, pagamos hotel, a estadia lá,
e ainda ficamos um dia a mais. Eu peguei diária só para os dias que nós pegamos. Eu poderia pegar mais um dia, mas não peguei porque não é necessário. Porque já iria sobrar muita coisa. Então, eu, em hotel, Uber e alimentação, sobrou para mim R$ 1.500, sendo que esses R$ 1.500, no dia 24 desse mês, agora de setembro, eu coloquei na conta Ação Pro Campina, porque eu não acho justo pegar um valor desse tamanho para ir viajar em uma semana o cara ganhar isso dá para dizer de lucro, porque querendo ou não, isso é demais. Até se for olhar do jeito que está hoje, hoje não, querendo ou não, tudo está caro, e aí ainda sobrou isso aí, por isso que pela direito eu tenho de ficar para mim, mas eu acho que não é moral, porque hoje do jeito que está uma crise assim, que tudo está nesses valores, então acaba sendo que não precisa ficar para mim. De qualquer forma, eu tive em casa, eu deixei em casa, não estava em casa trabalhando, mas sempre tem alguém para suprir as necessidades quando a gente não está. Então, sendo que, só para esclarecer para a comunidade, que muitos ficaram, não cobrando, mas perguntando sobre isso, né? Então, está esclarecido aí, sobrou esses R$ 1.500, e esses R$ 1.500 que eu poderia ficar para mim, eu coloquei no Ação Pro Campina, que é uma conta que nós temos, para que em breve será feita uma grande obra com os valores que tem lá dentro, que os colegas Claudemar e a Claudete também colocam a sua parte do salário mensal que nós colocamos lá para fazer uma ação em prol do município. E também, mudando de assunto, queria parabenizar ao pessoal, aos voluntários que estiveram nos últimos dias trabalhando e plantando as flores para embelezar o nosso município aqui nos trevos. Seria isso. Passamos agora para a leitura, discussão e votação dos requerimentos apresentados. Solicito a leitura da primeira proposição apresentada. Proposição. Moção de apoio. A vereadora que esta subscreve da bancada do Partido do Podemos requer, nos termos regimentais e com o apoio dos demais edis desta Casa, que o Poder Legislativo de Campina das Missões envie moção de apoio ao aproveitamento dos aprovados no concurso de técnico em segurança pública, CTSP 2021, CBM/Rio Grande do Sul, ao governador do Estado do Rio Grande do Sul, que visa a convocação para o cargo de segundo sargento do Corpo de Bombeiros Militares do Estado desses aprovados, que tinha como finalidade habilitar o bombeiro militar a desempenhar as funções de segundo sargento. Campina das Missões, 21 de setembro de 2021, vem assinado pela vereadora Roslaine Tenkaten Butzen. Está em discussão a proposição. Com a palavra aos vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Roslaine. Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, colega Claudete, Augusta, que está assistindo de forma presencial a nossa sessão, os internautas que assistem à sessão através do Facebook. Na realidade, é uma proposição em forma de moção de apoio para aproveitar os aprovados no concurso de segundo sargento dos bombeiros. Ocorre o seguinte, foi feito um concurso e ele tinha vagas estipuladas 60 por antiguidade e 60 por aproveitamento no concurso. Isso foi esse ano. Ocorre que passaram mais, afinal de contas, mais gente se inscreveu, e a pedido de 2 munícipes campinenses, eu estou fazendo esse pedido de moção. Eles gostariam que eles fossem convocados para fazer o curso e ser aproveitados desse curso que foi feito, em virtude de que o secretário da Segurança, há poucos dias, divulgou que ano que vem seria feito outro concurso, o que seria um desperdício de dinheiro público. E a gente sabe que esses certames envolvem despesa, etc. e tal.
E a gente sabe também que o concurso foi feito para 120 vagas específicas, 60 por antiguidade e 60 por aproveitamento, mas a gente também sabe que basta um ato do governador para validar para esses 350 pedirem aproveitamento desse concurso, à medida que eles passaram, conforme a classificação. É o que eu submeto a vocês e peço a aprovação dessa proposição. Com a palavra os vereadores. Com a palavra os vereadores. Com a palavra o vereador Teonésio. Presidente. Quando certamente se abriu, ali no texto fala na terceira linha de curso, curso, concurso, não consegui. Eles fizeram um concurso interno e depois foi feito um concurso interno e depois os 60 por antiguidade e os 60 por aprovação foram convocados para fazer o curso de aperfeiçoamento. Tá, obrigado. O que eles querem é serem convocados, como tem mais 350 que passaram, que sejam convocados à medida que eles houve aprovação. Obrigado, vereadora. Assim, se o governador abriu o concurso, a partir de um curso, certamente houve necessidade. Então, é muito razoável, colega, que se faça essa moção de apoio. E, em função disso, a bancada do Partido dos Trabalhadores pede o endosso. Endosso concedido. Obrigada. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo. Parabenizar a colega vereadora Roslane pela importância da matéria. O partido PSL pede endosso. Endosso concedido. Obrigado. Com a palavra os vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Em nome da bancada do PDT, eu peço o endosso. Endosso concedido. Lhe agradeço. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor Com a presidente. palavra o vereador Ademir. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, também Augusta, que está assistindo a sessão, e aos internautas também que nos acompanham em casa, pelo Facebook. Proposição interessante, importante, eu acho que a cobrança tem que ser feita, né? Tem que agora aprovar, né? Cumprir. E pela importância da matéria, eu peço o endosso em nome do Partido Progressista. Endosso concedido. Lhe agradeço. Com a palavra os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. De imediato, já solicito a leitura da segunda proposição apresentada. O vereador que esta subscreve do Partido dos Trabalhadores, PT, requer nos termos regimentais e depois do ouvido plenário desta Casa, que seja enviado correspondência ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que adote medidas que fomentaria a melhoria da mobilidade urbana, no que diz respeito à demarcação de estacionamentos horizontais na área central, realizando a demarcação dos mesmos, buscando assim um possível aumento de números de vagas a serem usadas, através do aproveitamento correto das existentes. Campina das Missões, 23 de setembro de 2021, vem assinado pelo vereador Marcelo Renz. Está em discussão a proposição. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, funcionários da casa. Também cumprimentar a suplente vereadora Augusta. Sinta-se à vontade e desde já convidando para assistir mais sessões quando não estiver do lado de cá. E também cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo via redes sociais e Facebook. Proposição essa que fiz para melhorar, então, na mobilidade urbana. Também já aproveitando com essa proposição, parabenizar o Executivo, se quiser o líder do governo levar os parabéns ao Executivo por ter feito a demarcação já dos estacionamentos oblíquos, numa rua solicitada, em frente ao Salão Paroquial, agora já em outra rua também, após o hospital, foi feito o estacionamento oblíquo, com certeza otimiza várias vagas de estacionamento. Esta proposição visa a mesma situação, sendo que muitas vezes a gente se depara, até nós mesmos estacionamos um pouco de forma inadequada, tirando até uma vaga, quem sabe, a mais num estacionamento
devido a não ter a demarcação horizontal. O que é a demarcação horizontal? É a demarcação junto ao solo. Então, onde é demarcada as vagas, se puderem os colegas e quem vai às cidades, por exemplo, Santa Rosa, a maioria delas, todas as ruas já, principalmente na área central, estão demarcadas. E com certeza, com isso, se fosse feito essa sugestão aí, levada em prática, principalmente na área central da nossa cidade, aumentaria razoavelmente o número de vagas para os estacionamentos que, por hora, a gente vê, muitas vezes, as pessoas procurando vagas para estacionar no centro da cidade. Então, só para otimizar e, com certeza, sendo feita essa demarcação, muitas vagas que muitas vezes ficariam para trás por causa de estacionamento inadequado por 2 outros veículos, com certeza daria mais uma vaga. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Eu quero parabenizar o vereador Marcelo pela proposição. E muitas vezes, vereador, a gente se depara com situações inusitadas. Alguns lugares onde a gente tem a impressão de que é uma entrada, que tenha uma garagem e não tem faixa nem branca e nem amarela. Então, seria interessante nesse sentido, né, que se fizesse um levantamento, claro que se está sendo usado como entrada de algum munícipe, ela deve ter a faixa amarela. Mas se eventualmente não está sendo usada, que também poderia se fazer uma faixa branca onde as pessoas pudessem estacionar e com isso, com certeza, aumentaria os espaços aí que estão cada vez menores aqui no nosso município. Então, em virtude da importância, eu peço o endosso da proposição. Concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Claudemar. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, nossa querida colega Augusta Dapper, bem-vinda à casa. Vai ser um prazer trabalhar contigo, conhecer o teu potencial e a capacidade que tu tens de produzir. Bem-vindo. Parabenizar o colega pela proposição, medida importante. Lembrando que também é importante que as pessoas façam uso racional das vagas. Até alguns dias atrás aí me chamou muito a atenção de que as intermediárias estavam sendo bem usadas, mas tendo 2 vagas sobrando, aquela pessoa estacionou bem em cima daquela faixa. Então ela acabou usando 2 vagas. Mas é uma medida importante, colega. Uma medida importante, tanto é que hoje a questão de mobilidade para as cidades pequenas ela é um tanto quanto complicada. Para as cidades maiores, mais ainda. Então, ter um planejamento em relação à questão das vagas é importantíssimo. Otimizar o espaço. A maior parte das pessoas hoje, quando saem de casa, elas já não vão a pé. E de bicicleta também não. Vamos torcer para que possamos chegar nesse ponto de bicicleta, o que é mais saudável e menos poluente também, mas na eventualidade de fazer uso da vaga, que se faça uso racional. Seria isso. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Roslaine. Parabenizar o vereador Marcelo pela proposição. Sou do entendimento que quanto mais organizado o trânsito, melhor. Mas tem que haver, conforme o vereador Claudemar falou, a consciência de quem utiliza esses espaços. O partido Podemos pede o endosso. Concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ademir. Bom, também endossando as palavras dos colegas, dos vereadores, e peço o endosso em nome do Partido Progressista. Concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo. Também parabenizar o colega pela proposição. Pedir também, em nome do partido, o endosso e também parabenizar o executivo que já vem fazendo também, em alguns locais. E também sendo consciente, sabendo que é melhor, quanto mais estacionamento tiver, vai melhorar muito mais a mobilidade urbana mesmo. Concedido, endosso. Com a palavra os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por 8 votos. Solicito a leitura da terceira proposição apresentada.
Os vereadores e vereadora que esta subscrevem do Partido Social Liberal, PSL, requerem, nos termos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja enviado correspondência ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que estude a viabilidade de promover a padronização dos passeios públicos, calçadas e rampas da área urbana do município, com a finalidade de propiciar acessibilidade e segurança com a implantação, construção e revitalização de passeios públicos, colaborando assim para o embelezamento e limpeza da cidade. Igualmente, sugere-se que o município analise a possibilidade de firmar parceria com os moradores para a construção ou reforma dos passeios para realizar essa padronização. Campina das Missões, 23 de setembro de 2021, vem assinado pelo vereador Claudemar Justen, vereadora Claudete Cotts e vereador Rodrigo Renz. Está em discussão a proposição. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo. Essa proposição nós enviamos para o Executivo poder analisar, porque é uma forma de embelezar também a cidade, deixando num padrão, podendo firmar parceria também com os moradores, tentar achar a melhor maneira possível, conversando com eles e também com propriamente o Executivo, sendo que são proposições, não quer dizer que vai ser feito. Muita gente fala, tal projeto foi feito assim, assado, que vai ter que ser. Não, é uma proposição que se envia, daí o Poder Executivo estuda, vê a possibilidade, vê da melhor forma possível para tentar agradar a maioria e aí tentar fazer com que se possa se fazer uma boa ação. Sendo que também padronizando a parte do tamanho do passeio, porque muitas vezes alguns acabam invadindo querendo se aproveitar. Infelizmente, não tem a humildade de querer deixar do jeito certo e também do melhor, mais bonito. Só que, infelizmente, às vezes acabam passando por cima até também das leis. Então, seria mais ou menos isso aí. Com a palavra os vereadores. Com a palavra. Com a palavra a vereadora Claudete. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Roslaine, ao público que nos assiste pelo Facebook, também a colega Augusta, que está hoje aqui presente e que ficará no meu lugar durante o mês de outubro. Faço votos de que faça um bom trabalho e com certeza vai engrandecer os trabalhos dessa casa. O vereador Rodrigo já deu uma breve explicação da nossa proposição, que pensamos, se o Executivo pudesse avaliar a viabilidade da padronização dos passeios, para deixar tudo um pouco mais bonito e também pela própria segurança, principalmente dos cadeirantes, de quem tem algum tipo de deficiência. Então, pensamos que isso seria um projeto bem interessante. Então, eu peço o apoio dos colegas para aprovar a proposição. Com certeza vai fazer uma cidade mais bonita e segura. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Roslaine. Cumprimentar os vereadores pela proposição muito interessante e válida. Nós temos que pensar primeiro em segurança, mas eu acho que também podemos nos dar o direito de pensar na estética da nossa cidade, que se for padronizado vai ficar muito legal. O partido Podemos pede o endosso da proposição. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Teonésio. Essa questão da padronização dos passeios públicos é uma preocupação não sei se não é de todas, mas da grande maioria das prefeituras e dos municípios, das nossas cidades. Nesses dias em Santa Maria, em Camubi, na quadra onde nós temos o apartamento lá, o rapaz estava lá ajeitando o passeio. Fui lá conversar com ele, e aí eles toda aquela quadra havia sido notificada para a padronização do passeio.
A forma como o prefeito vai encaminhar, claro que tem que se analisar, mas é muito bem-vindo esse tipo de matéria para que a cidade seja mais aconchegante, tenha uma visibilidade. Hoje, em alguns lugares, a poluição visual, no que tange a passeios públicos, ela é bastante forte. Então, parabéns à bancada, né, pela proposição, e o Partido dos Trabalhadores pede o endosso. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Parabenizar os vereadores, a vereadora pela proposição. Tem um ditado antigo que todos vocês conhecem, só que eu não concordo com ele. Que beleza não se põe na mesa. Eu não concordo com esse ditado. Porque eu não conheço nenhuma cidade boa de se viver, onde os passeios, onde as ruas não estão de acordo com os seus munícipes gostariam que estivesse. Então, essa padronização, esse embelezamento, ele é importante, sim. Claro que tem certas atividades que são mais importantes, mas ele também é importante. Então, e quanto à questão da largura dos passeios, que o vereador Rodrigo mencionou, colocou, para isso nós temos o Código de Postura do nosso município. Oi? Não, de postura. De postura. Nós temos o Código de Postura do nosso município, onde reza as medidas lá do passeio das ruas. E o Executivo tem esse poder, então, de colocar isso em ação. Então, diante da importância da proposição, eu peço o endosso da mesma. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Ademir. Quero parabenizar os colegas pela proposição e pela importância da matéria, o Partido Progressista pede endosso. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo. Só complementando nas palavras aí dos demais colegas vereadores, já endossando também, e supor, então, quem sabe também uma parceria com o comércio local, já que vai ser uma atividade, parceria com o executivo e as pessoas, os proprietários. Então, quem sabe que seja estudada essa possibilidade para fazer essa parceria com o comércio local. Não sei qual que é a ideia que seria feito, mas quem sabe procurar essa parceria também seria interessante. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Claudemar. A formatação da parceria, colega, ela é importantíssima. Público, privado, com a comunidade num todo. E essa padronização ela é extremamente importante. Por quê? Porque nós temos uma única formatação. Hoje, complementando então as falas do colega Rodrigo, da colega Claudete e dos demais colegas também, hoje nós temos calçadas estreitas. As nossas calçadas, elas infelizmente, elas foram engolidas. Nós temos calçadas que são escorregadias. A nossa população num todo, ela tem um percentual elevadíssimo de pessoas que já têm acima de 60 anos, sem contar pessoas com deficiência, entre outros problemas. Então, ela vai além da questão estética, ela também quer fazer com que nós possamos caminhar com segurança. Eu não sei quanto aos colegas, mas eu tenho por hábito, nos lugares do qual eu passo, olhar as estradas, se as calçadas estão bonitas, floridas, arrumadas, se há lixo ou não há lixo pelas ruas. Enfim, cuidado no todo. Essa é a impressão que nós levamos das cidades do qual nos passamos. Os colegas devem concordar comigo. Quando nós vamos para um local onde a estrada é toda esburacada, onde os passeios são feios, virado incho e lixo, qual que é a impressão que nós levamos? Não é das piores? Então, a padronização ela tem como objetivo melhorar em todos os aspectos. Seria isso. Com a palavra os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Solicito a leitura da 4ª proposição apresentada. Os vereadores e vereadora que esta subscrevem do Partido Social Liberal, PSL, requerem, nos termos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa,
que seja enviado correspondência ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que estude a possibilidade de instituir no município programa para a construção de imóveis em estilo Enxaimel, alemão, russo ou outra etnia, através da concessão de incentivos aos munícipes que venham a aderir a esse programa, e isentando o pagamento do IPTU dos imóveis construídos nesses estilos. Campina das Missões, 23 de setembro de 2021, vem assinado pelo vereador Claudemar Justen, vereadora Claudete Kotz e vereador Rodrigo Renz. Está em discussão a proposição. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Claudemar. Muito falamos nas últimas sessões sobre turismo. Falamos muito. Hoje nós estamos aí com algumas condições a serem exploradas da etnia russa, mas também temos outras a serem exploradas. A construção no estilo enxaimel, russo, alemão, enfim, de diferentes etnias, ele vai fazer com que nós possamos também trazer mais turismo. Para quem conhece o estilo enxaimel, principalmente, sabe que essa arquitetura é elegantíssima, muito elegante. Sem contar que ela, num todo, ela traz uma representatividade muito grande para a própria etnia. Pesquisei algumas cidades importantes, inclusive para que as pessoas que estão em casa e que nos assistem, algumas cidades aqui do sul, aqui do Rio Grande do Sul, Ivoti, Dois Irmãos, Picada Café, nós temos aí no Alto Taquari, Estrela, Teutônia, Westfália, Nova Petrópolis e Gramado. São algumas das cidades que possuem casas nesse estilo. O meu sonho ainda é ver que nós pudéssemos ter um bairro inteiro construído em um estilo desses aí. Seria lindo. Seria lindo. Para quem passa a conhecer uma arquitetura dessas aí, é lindo demais. Eu até sugiro para que as pessoas também pesquisem no Instagram e também no Facebook, tem o núcleo de casas enxaimel. A arquitetura é linda demais. É linda demais. Sem contar que tem outro. Quem não gosta de passar um lugar desses aí para ver? Então nós temos o embelezamento e o retorno financeiro. E esse retorno financeiro ele vai ser para as pessoas, ele vai ser para a comunidade de um todo e também para os gestores do município. Desculpa, para a prefeitura municipal, que vai ser revertida aos munícipes. Seria isso. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo. Complementando a fala do colega, essa proposição que nós buscamos e visamos também a valorização das nossas etnias que nós temos aqui no nosso município, que é um município que tem diversas etnias, temos os alemães, os russos, os poloneses e mais alguns que a gente não sabe de cabeça agora, mas tem de várias por aí. Então, valoriza eles, valoriza também o embelezamento da cidade, também, como o colega falou, muito turismo, porque muitas pessoas buscam ver uma coisa diferente. O nosso município também é bastante, como é que eu vou dizer, normal, não tem nenhuma dessas. Tem algumas casas, mas bem antigas, que temos no interior, algumas coisas parecidas, não é igual, mas são parecidas, então seria interessante termos nas cidades ou bairros com algumas casas desse modelo aí. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Com a palavra a vereadora Claudete. Até para complementar as casas antigas que tem no nosso município, até seria interessante a preservação delas, que ali na Amadeu Centro e aqui até a própria vizinha do Rodrigo, eles têm uma casa assim. Isso é bem interessante, até a conservação como patrimônio do município, né? Patrimônio da nossa história. E uma forma de incentivo, então, seria esses impostos no projeto, né? Aqui na proposição. Que, então, as pessoas que iam aderir não precisariam pagar o imposto.
Então, de repente, algumas pessoas vão sentir vontade, podem pesquisar um pouco, quem está interessado em construir, que a gente também precisa fazer a nossa parte, né? Então, o turismo, para fomentar o turismo, a gente também precisa, às vezes, dar uma força, né? Então, seria isso. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo. Lembrando que é mais uma dessas, uma proposição que o município precisa ver, o executivo precisa estudar a viabilidade de uma proposição dessa, depois virar projeto e que venha a votação também, né? Com a palavra os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 8 votos. Solicito a leitura da 5ª proposição apresentada. O vereador da bancada do Partido dos Trabalhadores, PT, que apresente consente, requer, após os trâmites legais regimentais, que seja oficializado ao Poder Executivo do município de Campina das Missões, para Rio Grande do Sul, solicitando que articule as condições necessárias no sentido que sejam instaladas as denominadas tampas inteligentes nas bocas de lobos, que ainda não as possuem. Nestes termos, pedimos deferimento. Campina das Missões, aos 24 de setembro de 2021, vem assinado pelo vereador Teonésio Abraão Andrés. Está em discussão a proposição. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Teonésio. Essa matéria ela vai se somar à matéria já apresentada na segunda gestão do prefeito Renato. Na ocasião foram instaladas 8 dessas tampas inteligentes. Segundo os depoimentos colhidos, as pessoas que moram próximos desses locais funcionam muito bem. Ela é uma tampa que se fecha automaticamente a partir de uma mola, ela se fecha e com o peso da água, quando a água chega, ela se abre para escorrer a água. Passou o fluxo da água, ela se fecha novamente. Isso traz benefícios para a saúde das pessoas, para quem mora ali, mas também para os transeuntes, porque essas pessoas passam aquele cheiro que sai e que emana de uma boca de lobo. Saúde pública, a questão dos mosquitos, né, que principalmente na época do verão, e agora estamos nos aproximando disso, estamos na primavera, daqui a pouco o verão, então é necessário que tomamos essas providências para que possamos ter um ambiente mais saudável para a nossa respiração e para podermos conviver e viver em nossa comunidade. Aproveitando também para saudar a colega que vai assumir, né? Acho que é uma experiência super interessante, valoriza e há uma oportunidade, colega Claudete, de dar espaço para que as pessoas que têm ideias possam trazer as ideias aqui também. Peço encarecidamente aos colegas que votem favoravelmente à matéria em função dessa questão da saúde pública. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Parabenizar o colega vereador pela proposição. Já existem 8 ou 9 bocas de lobo dessas daí. E eu dividiria em 2 partes essa situação. Uma antes e outra depois dessas bocas de lobo. Aquilo deu uma mudança extraordinária e mudança positiva para melhor. Isso tanto na questão de criatório de insetos e outros animais peçonhentos, né? O cheiro, para ser mais direto, o fedor que existia antes, hoje não existe mais. Então isso aí resolveu. Essas tampas inteligentes, elas realmente funcionam. Que com a pressão da água, ela abre. Uma vez que a boca de lobo, que a chuva para, ela volta ao normal. Então é bem interessante isso aí. Em virtude disso aí, em virtude da importância, eu peço o endosso da mesma. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Claudemar. Parabenizar o colega pela proposição. Importante, realmente ela produz resultados, e é isso que todos nós buscamos. Mas também fico a pensar,
porque essas bocas de lobo, elas são para serem instaladas nas redes pluviais, certo? Sim? E aí me chama a atenção o seguinte, muito provavelmente as pessoas também devem de perceber que onde nós temos esses lugares, com esses bueiros, 2, 3, 4 semanas sem dar um pingo de chuva sequer e correndo água. É vertente isso? O que vocês acham? Fica a pergunta. Fica a pergunta. Da onde vem o cheiro? Por que está ali o cheiro? O que aconteceu? Mas é uma medida importante. Com toda certeza ela vai ser estudada. E como ela realmente produz resultados, com toda certeza vai avançar. Seria isso. Obrigado. Com a palavra os vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo. Parabenizar o colega vereador Teonésio pela proposição, acho muito importante. Já teceram várias palavras sobre a mesma, então, de suma importância, principalmente pela saúde da população também. Em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, peço endosso. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Roslaine. O Partido Podemos pede endosso da proposição. Obrigado, endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra a vereadora Ademir. Parabenizar o colega Teonésio pela proposição. Lembro bem quando foi feita essa proposição, depois foi realizado. Tinha muitos que duvidavam do funcionamento também dessas bocas de lobo, né? Mas isso é uma coisa que é normal, né? Alguém sempre tem que estar para duvidar. Mas o serviço foi bem feito, foi aprovado, né? Tomara que consigam fazer mais dessas bocas de lobo, né? E pela importância da matéria, então, o Partido Progressista pede endosso. Endosso concedido. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo. Peço endosso da matéria. Obrigado, endosso concedido. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Claudemar. Não sei se o colega Jablonski, na citação dele de duvidar, se referiu à minha fala, não? Não, aquela na época que foi instalado. Ah, tá bem. Não, mas é um sistema extremamente eficiente, sim. Não, então tá, desculpa aí. Então tá beleza. Com a palavra os vereadores. Presidente, a palavra. Só para a propósito, para complementar, é um sistema de baixo custo. Em relação ao custo da época, ele ficou hoje bem mais em conta. Então, realmente, pelo resultado que ele traz, né? Obrigado. Com a palavra os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Solicito a leitura da 6ª proposição apresentada. O vereador que esta subscreve do Partido Democrático Trabalhista, PDT, requer nos termos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja oficializada a correspondência ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que, através da colaboração da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, regulamentam por lei a inclusão de ensino da cultura tradicionalista gaúcha nas escolas públicas da rede municipal de ensino, buscando assim cultuar o respeito e o orgulho a nossas raízes históricas, folclóricas e culturais. Encaminhamos anexo modelo de projeto de lei que dispõe sobre essa inclusão, buscando colaborar nessa regulamentação. Campina das Missões, 24 de setembro de 2021, vem assinado pelo vereador Daltro Luiz Bastos. Está em discussão a proposição. Com a palavra aos vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Essa proposição, eu só estou apresentando ela em forma de proposição, em virtude de que nós aqui na Câmara a gente sempre preza pela transparência e a legalidade. Eu havia elaborado um projeto em relação a esta proposição. Inclusive, eu faço parte da Comissão de Vereadores e União pela Tradição Gaúcha, um dos poucos da nossa região. E
Esse projeto ele já foi implementado em vários municípios do estado do Rio Grande do Sul. Muitos, inclusive, aprovaram e já está em vigor, apresentado por vereadores. Mas como a gente preza pela transparência, nós pedimos o parecer do IGAN e ele nos orientou que esta matéria é de competência do Executivo. Por isso que eu estou apresentando a proposição. Mas já conversei com o prefeito, ele achou interessante a matéria, muito interessante. E anexo à proposição, vocês podem ver, está o anteprojeto do Executivo. Então, eu acredito que em breve nós vamos ter esse projeto aqui na Câmara e assim, então, dessa forma, nós podemos, então, aplicá-lo. Por quê? Porque instituir na educação municipal matéria da nossa cultura gaúcha? Porque muito pouco se aplica. Se aplica muito na questão Brasil. Se fala muito de Pedro Álvares Cabral, Tiradentes. Aliás, Tiradentes, inclusive feriado nacional. Tiradentes é um herói da Inconfidência Mineira. E muitas vezes não lembramos de Bento Gonçalves, de Anita Garibaldi, dos nossos heróis. E também dos nossos hábitos, costumes do nosso povo, que, se aplicados no currículo escolar, as crianças, com certeza, vão valorizar mais os nossos antepassados. Então, na minha avaliação, se virar projeto, ele vai preencher esta lacuna e a cultura gaúcha ela vai, sim, ser mais valorizada. Então, diante de tudo isso aí, eu peço a aprovação de vocês e, se o prefeito Carlos estiver nos ouvindo, eu tenho certeza que ele vai olhar com carinho para essa proposição e, quem sabe, no ano que vem, nós já teremos a cultura gaúcha no currículo escolar aqui da rede municipal do nosso município. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Teonésio. Realmente parabenizar o vereador Dalto. Acho que essas ideias fazem com que nós possamos respeitar o nosso chão. É muito oportuno, penso que vai ser um trâmite bastante rápido e fácil e que as escolas vão se sentir contempladas na valorização da nossa cultura, de toda a simbologia, a rica simbologia que temos, estudar, realmente aprofundar aquilo que nós temos enquanto cultura gaúcha, tanto nos embates positivos quanto nos embates negativos, os resultados positivos e negativos. Então, em nome do Partido dos Trabalhadores, vereador, eu peço endosso. Sim, concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ademir. Parabenizar o Dalto pela proposição. É importante até para as escolas do município que estão no interior, também como estaduais, se fosse, né, isso aí, porque às vezes a dificuldade de trazer uma criança para a cidade 1 ou 2 vezes por semana é difícil no interior, às vezes ainda muito quando é longe, né? Então, se tivesse, como está apresentando o projeto nas escolas, crianças iam aderir mais a essa cultura. Muitas vezes conhecem quando vêm com a escola, às vezes na Semana Farroupilha, aí gostam, chegam em casa e falam, nossa, como é bonito, né? Aí a gente também, às vezes, a gente tem filho e fica ainda pensando, né? Porque a gente não corre atrás e leva e coisa, mas às vezes são situações difíceis, né? Então, pela importância da matéria, eu peço endosso em nome do Partido Progressista. Sim, concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra a vereadora Roslaine. O Partido Podemos pede endosso da matéria pela importância. Concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo. Parabenizar o colega Dalto pela proposição e já endossar essa proposição em nome do partido.
e também, principalmente, é muito importante essa parte da tradição gaúcha, da valorização da nossa cultura, já vindo da escola mesmo, ensinando a valorizar, porque hoje tentam de toda maneira denegrir a nossa tradição e fazer com que fazer com que o gaúcho vire chacota, mas isso não, vindo desde de pequeno nas escolas, isso certamente vai ajudar bastante. E também, como o colega Ademir falou, porque nas escolas do interior seria muito interessante essa parte, porque eu me lembro desde quando era pequeno, quando eu estudava na cidade, nós era muito mais próximos nessas situações, e no pessoal do interior, os nossos amigos do interior não tinham tanta proximidade e acabavam se afastando e não dando muita bola para isso. Então, seria realmente muito importante. E certamente o prefeito e o executivo, analisando e estudando essa parte aí, certamente vai dar um jeito de fazer com que isso ocorra. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Claudemar. Parabenizar o colega Daltro pela proposição. Lembrando que a nossa cultura ela é muito bonita. É uma linda história. Nas escolas, em tempos aí de Semana Farroupilha, principalmente, então se dá um destaque um pouco maior para os acontecimentos da nossa história. Mas por que não poder oportunizar isso aí, principalmente as nossas crianças, para que nós possamos fazer com que esse amor pela nossa cultura, pela nossa história, pelos acontecimentos que os nossos antepassados viveram, para fazer com que elas possam dar continuidade à nossa cultura, a tudo aquilo que foi construído pelos nossos antepassados, e principalmente, colega Daltro, principalmente pelos bons costumes, para que possamos manter. Seria isso. Obrigado. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Teonésio. Eu só quero complementar a fala de antes, vereador Daltro, de uma experiência que me veio à memória agora, realizada pela escola Rio Sem Peixe. Na ocasião eu trabalhava lá com aulas e a comunidade aderiu a um projeto próprio da escola, no sentido de um CTG criado em anexo à escola. Cada semana, ao longo do mês de setembro, cada semana uma das turmas, aliás, duas turmas eram responsáveis pela guarda do fogo simbólico, pela guarda do CTG, criado pela escola. E como as crianças se envolveram neste projeto. Muito bonito, infelizmente, pela escola que hoje já está fechada por políticas de governo do Estado, né, porque é uma discussão que podemos fazer oportunamente. Mas são pessoas daquela escola que talvez teriam que ser ouvidas de como eles trabalharam, e tinha uma caminhada bem interessante lá na Rio Sem Peixe. Parabéns, inclusive, às professoras, os professores daquela escola, pelo projeto que desenvolviam. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Só um adendo aí para complementar. Só para deixar claro, muitas vezes as pessoas não sabem diferenciar uma coisa da outra. Ser gaúcho é uma origem. Todos nós nascemos no Rio Grande do Sul, somos gaúchos. Ser tradicionalista, isso é uma opção. É uma opção do gaúcho, enfim, não precisa nem ser gaúcho para ser tradicionalista, para seguir a cultura, a tradição do nosso Estado. E eu não quero que com esse projeto, se ele vir a acontecer, e eu acredito que isto vai acontecer, que seja uma escola de tradicionalistas. Não. É muito melhor o cara ser só um bom gaúcho do que um mau tradicionalista. Porque nós temos a obrigação, temos o dever de conhecer, sim, a nossa terra. Eu tenho uma frase que eu costumo repetir, e inclusive já o fiz aqui na Câmara, que quem não ama a sua pátria não ama nem a sua mãe. E isso é verdade, nós temos que amar, sim, e eu tenho certeza que todos nós temos esse amor pela nossa pátria gaúcha também. Por isso, a importância desta proposição. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação
Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Temos ainda uma moção de pesar, solicito a sua leitura. Os vereadores que a presente subscrevem solicitam, após trâmites regimentais, que sejam registrados votos de pesar pelo passamento de Marli Helma Kinnel e Maria Strejevich, ocorridos no dia 13 de setembro pretérito, como forma de perpetuar a memória dos munícipes campinenses junto aos anais do Poder Legislativo, levando em consideração que cada cidadão que aqui viveu teve sua parcela de contribuição para a história de Campina das Missões. Nesses termos, pedimos deferimento. Campina das Missões, 24 de setembro de 2021, vem assinado por todos os vereadores. Como a moção de pesar não se vota, darei o devido despacho. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, gostaria de convidar os vereadores e quem está assistindo essa sessão através do Facebook para participarem na próxima segunda-feira, dia 4 de outubro, às 8h30, aqui na Câmara, da audiência pública para a apresentação e discussão do projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o ano que vem, no caso a LDO 2022, sendo que frisamos da importância das pessoas virem assistir essa audiência pública. Por fim, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada excepcionalmente no dia 7 de outubro de 2021, às 19h15, conforme consenso de todos os vereadores e vereadoras dessa casa. Está encerrada a sessão.